nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguém aproximou-se de Jesus e disse: Mestre, que devo fazer de bom para possuir a vida eterna? Jesus respondeu: Por que me perguntas sobre o que é bom? Um só é o bom. Se queres entrar na vida, observa os mandamentos. O homem perguntou: Quais mandamentos? Jesus respondeu: Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e ama teu próximo como a ti mesmo. O jovem disse a Jesus: Tenho observado todas essas coisas. Que ainda me falta? Jesus respondeu: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Quando ouviu isso, o jovem foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, eu já quero pedir a você que comente, compartilhe, se inscreva, deixe seu joinha. Tudo isso é extremamente importante. Bom, hoje, nesse dia 19, nesta segunda-feira, nós temos um texto, o famoso texto do jovem rico. Esse é um texto também muito caro a cada um de nós, mas um texto muito maravilhoso. Aqui está a receita para cada um de nós do que nós devemos fazer para ter a vida eterna. Veja, o jovem faz uma pergunta para Jesus: o que eu preciso fazer para ser salvo? Foi isso que ele perguntou. Jesus responde para ele: cumpre os mandamentos. Para que ninguém fique com dúvida, quais mandamentos? Jesus responde: o decálogo. Ele cita aqui, não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honra pai e mãe. Ora, Jesus está citando para ele aqui os 10 mandamentos. Então, essa primeira parte do Evangelho, ela já quer comunicar algo ao nosso coração. O que nós precisamos fazer para se salvar, cumprir os mandamentos. Está aqui para nós aqui é o que nós precisamos fazer para se salvar. E depois o texto continua. O jovem diz: eu já tenho observado todas essas coisas. O que ainda me falta? E aí Jesus diz: se você quer ser perfeito, e a gente pode substituir aqui a palavra perfeito, porque o sinônimo dela é: se você quer ser santo, então vai, vende tudo que tem, dá para os pobres, depois vem e segue. Então veja, existe uma primeira etapa. O que nós precisamos fazer para ganhar a salvação é cumprir os mandamentos. E aqui já na primeira parte, eu já gostaria de falar algo a respeito disso que vai nos ajudar na nossa meditação. Meu irmão, minha irmã, é preciso cumprir os mandamentos para poder se salvar. Olha, o Catecismo da Igreja Católica, ele diz algo que é até assustador e é uma palavra pesada. Diz lá que aqueles que morrem em estado de pecado mortal descem imediatamente aos infernos após a morte. Eu sei que essa é uma palavra pesada e não é a palavra minha, é a palavra que está no Catecismo da Igreja. Então significa dizer que os mandamentos, eles não estão fora de moda. Todos eles. E aqui tem algo importante: não basta eu cumprir 9 e deixar um sem cumprir. Eu preciso cumprir os 10 mandamentos. Desde o amar a Deus sobre todas as coisas, que é o mais difícil de todos. E aqui está o segredo de todo o resto. Porque se a gente ama a Deus acima de todas as coisas, aquilo que é o resto, que é o depois, ele não terá a menor importância para nós. Ele não terá a menor importância, porque a nossa vida, ela está direcionada para o nosso amado. Nosso amado é Jesus. O nosso amado é o Senhor. Então, se a nossa vida está direcionada para o nosso amado, tá ótimo. Tá tudo feito, tá tudo pronto. Mas cada um deles
né? Guardar domingos e dias de festa de guarda? Faltar à missa domingo é pecado? Compromete a minha salvação? Sim, compromete. Compromete. Né? Você que anda faltando à missa, por favor. Né? Sua salvação está em risco. É pecado mortal? É pecado mortal, sim. Se não tem plena justificativa, é pecado mortal. Né? Pecar contra a castidade, cada um dos pecados que envolve a luxúria, passando por masturbação e todas as outras realidades, tudo isso é pecado mortal. E que nós, se a gente não cumpre isso, nós comprometemos a nossa salvação. Nós precisamos cumprir os mandamentos. Não está fora de moda, pode estar para o mundo. O mundo pode estar dando uma receita para nós de uma vida light, de uma vida fácil, de uma vida com a porta larga, mas a gente sabe aonde a porta larga vai dar. Nós sabemos aonde a porta larga vai dar. Jesus está dizendo para mim e para você hoje: quer se salvar? Cumpra os mandamentos. Só que aqui tem um problema. Nós não somos chamados só simplesmente à salvação. Não, nós somos chamados à santidade. Deus não espera que a gente, no último momento, no apagar das luzes, já na prorrogação, a gente consiga a nossa salvação. Deus não quer isso. Deus não quer no apagar das luzes, porque o apagar das luzes é muito arriscado para a nossa vida, meus irmãos. É muito arriscado. Deus nos chama à santidade. Está lá no livro do Levítico, está lá em 1 Pedro, sede santos, porque eu sou santo. A Lumen Gentium, que é um documento do Vaticano II, diz que todos nós somos chamados à santidade. Há um chamado universal para a santidade. E aqui tem algo a dizer: a santidade não é um cumprimento de regras. A santidade não é fazer o que é devido. Veja, o que é devido é cumprir os mandamentos. E isso é a nossa obrigação. Santidade é ir além. Santidade não é só cumprir mandamentos. Santidade é amar a Jesus. Santo Afonso Maria de Ligório, no seu livro Práticas de Amor a Jesus, ele diz isso de uma maneira extraordinária. Ele diz lá que a santidade consiste em amar a Jesus Cristo. Amar a Jesus. Então se trata disso. Se trata de amar, né? Quando a gente começa a amar, quando a gente está cumprindo os mandamentos, ótimo, estamos na estaca zero, estamos fazendo a nossa obrigação para se salvar. Agora, a santidade é crescer em amor a Jesus, é escolher aquilo como diz os santos, né? Não ao mais fácil e sim ao mais difícil, é não a porta larga, mas sim a porta estreita. É não ao foge da dor e busca o prazer, mas exatamente buscar ao contrário aquilo que Santo Agostinho dizia na Cidade de Deus: o pleno esquecimento, o pleno amor de Deus até o esquecimento de mim, para poder atrair a minha vida a Jerusalém Celeste, aquela que desce do céu e aquela que é a esposa, aquela que é a noiva do Cordeiro. A vida de santidade é isso. É as pequenas renúncias do dia a dia, são as pequenas mortificações, é o morrer para nós mesmos. Quer me seguir? Renuncie a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Jesus diz no Evangelho, isso é santidade. Santidade é viver as bem-aventuranças. Bem-aventurados sois vós, quando vos perseguirem, vos caluniarem e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós. Alegrai-vos. Imagina viver isso? Só mesmo em santidade, porque humanamente não se vive isso. Perdoar 70 vezes 7, isso não é simplesmente somente humano. Isso é divino. Isso é santo. Entende, irmãos? Nós temos um chamado à santidade. E qual o problema desse jovem? Ele cumpria os mandamentos, mas ele era legalista. Ele era extremamente apegado a tudo aquilo que ele tinha. E o problema dele aqui não é riqueza material, né? Porque tem muito pobre apegado ao nada que tem. O problema está aonde está o teu tesouro, ali está o seu coração. Entendeu? Se o nosso coração, se o nosso tesouro é Jesus, não importa se você tem milhões na sua conta, isso não quer dizer nada para Deus, porque o seu coração é dele. Agora, você pode não ter nada, nem R$1 na carteira,
e ser apegado ao nada que você tem, e Jesus não é o seu tesouro. Então o problema aqui não é dinheiro, diz aqui do jovem rico, mas é porque esse jovem, ele estava apegado, extremamente apegado às coisas daqui, e por isso, a santidade estava escapando da sua mão. Diz no outro texto bíblico, se eu não me engano, São Marcos, diz que Jesus olhou para ele com amor, porque aquele jovem estava no caminho da salvação, ele cumpria os mandamentos, e de fato, se ele continuou assim, se salvou, né? Mas santidade, para ver logo a Deus, sem precisar do purgatório, é crescer em caridade, é crescer em amor a Jesus Cristo. Vamos pedir hoje ao Senhor que Ele nos dê um coração generoso. E eu encerro dizendo algo. Essa frase que a gente diz, para que tudo isso? Por que tudo isso? Não santifica ninguém. Santidade é ir além. Não é crescer por adição, mas é crescer com fervor, em amor a Jesus Cristo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus te abençoe.